Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei hoje para participar do programa o médico anestesiologista Josemar Batista de Oliveira. Muito obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite. Bom, eu que agradeço essa oportunidade e me sinto lisonjeado de participar de uma entrevista, um bate-papo desse. Bom, o senhor está em Blumenau, lá se vai um bom tempo, né? Eu comecei a trabalhar em Blumenau em fevereiro de 78. Então já estou próximo de completar 35 anos na cidade. E o senhor é natural da onde, doutor? Eu nasci no interior de Minas Gerais, uma pequena cidade chamada Arapuá. E assim, logo do nascimento, meu pai mudou para Goiânia. Eu vivi minha vida, boa parte da minha vida em Goiânia. Estudou, se formou lá em Goiânia? Professor, até o científico, na época de se dizer científico, eu me fiz em Goiânia. Mas me formei na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Isso no ano de 75. E essa vocação para a medicina foi uma coisa que... Porque todo menino, via de regra, ele... quando crescer que vai ser médico, né? Agora eles falam que querem ser jogador de futebol, não é assim? Mas até eu acho que jogador de futebol, na época também, eu tentei ser jogador de futebol, mas a qualidade técnica é um privilégio de poucos, né? Então eu fui aconselhado a estudar. E como eu sempre gostei muito gosto de ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que eu mantenho até hoje, então eu resolvi ser médico. Pois é, o senhor recebeu essa orientação, essa dica para seguir os caminhos da medicina. Quem é que deu essa dica? Foi alguém da família, um amigo, um tio? Quem foi? Não, na verdade, foi um amigo da família, Dr. Francisco Linhares. Dizia que ele notou que eu tinha uma memória privilegiada e falou que eu devia seguir a medicina, que é uma profissão. Na época era muito restrito a profissão, era médico, engenheiro, advogado, professor, não tinha muito disso. Eu resolvi seguir a carreira de medicina por orientação desse médico da família, Dr. Francisco Linhares, de saudosa memória. Até aquele momento, ninguém da família... Não, eu sou o primeiro médico da família. E único ainda não? Não, já tem sobrinho, já tem primo, já tem alguns aí. Já fizeste escola? Já fiz escola. Se foi seguir eu sou da família tem muito engenheiro, né? Muito engenheiro, mas médicos são 5 agora. Doutor Josemar, lá no ensino básico, né, aquela coisa, hoje a gente diz primeiro, segundo grau, aquela coisa, né, ensino fundamental, ensino médio, mas lá na base do estudo, tem aquelas coisas de biologia, por exemplo. Ali o senhor já começou a se identificar com a medicina, não? Como eu falei, tenho uma memória privilegiada, eu me identifiquei muito com zoologia, sabe? A minha medicina, a biologia tinha, a botânica, a zoologia e a biologia molecular. Eu me identifiquei muito com a zoologia, estudava muito, gostava muito, e mesmo assim eu resolvi ser médico, como eu falei para você, pela orientação do Dr. Francisco Linhares, que eu falei, você é veterinário. Ele falou, não, você não vai ser médico não, médico veterinário, você vai ser médico de humanos, sabe? Como eu ouvia a história dele, gostava de ouvir ele conversar, eu segui o caminho que ele me orientou. Acabou sendo tutor nessa área. Acabei sendo. Bem, doutor, e lá naquela época também tinha uma coisa difícil para ingressar, né, na faculdade? Existia muito pouca faculdade. Eu tenho um privilégio, eu estudei do primário, eu nunca gastei um centavo para estudar. Eu fiz no grupo escolar, fiz o ginásio estadual, fiz a faculdade de Medicina Federal e fiz a pós-graduação na Universidade Estadual, que é de Campinas. Então eu tive o privilégio quando o ensino público era altamente competitivo. Infelizmente, isso não está ocorrendo atualmente. Houve uma degradação total do ensino e uma falta de respeito ao professor, o professor hoje é ameaçado na sala de aula e pelo salário vil que paga um mestre, né? Então, o ensino público está precisando desse favor que o governo federal está dando cota para isso, cota para aquilo. Eu acho isso humilhante. A gente devia melhorar o ensino público para ser competitivo. Na minha época, a escola pública era dito PPP, papai pagou, passou. Sabe? Hoje mudaram as coisas. Mudou totalmente. Né?
Durante o tempo de faculdade, alguma surpresa ou aquela coisa de semestre por semestre, a coisa foi acontecendo e cumprindo a grade curricular? Não, Ou chegou um momento lá no meio da faculdade, peraí, não é bem isso? Não vacilei. Não vacilei nem um minuto, não. Só vacilei quando foi definir para a especialidade. Porque como eu sempre fui muito vinculado ao esporte, eu pensava em fazer ortopedia. Mas, como eu cheguei no curso de na disciplina de anestesiologia, eu tive um mestre fantástico, o Dr. Zairo Eira Vieira, fantástico. Minha turma tinha 64 alunos, 8 tornaram anestesista. Isso é difícil, sabe? Porque é um ou outro que faz anestesiologia. Eu não vacilei nem um minuto, sabe? O curso era muito organizado, eu tive o privilégio de estudar na Universidade de Porto, muito politizada, na época da ditadura, mas mesmo assim, muito politizada. Foi uma aprendizagem muito intensa na minha época de faculdade, muito. Bom, antes de ser médico, chegasse a trabalhar, a desenvolver alguma outra atividade, não? Existia atividades, assim, dentro do meu pai era fazendeiro, eu cheguei a montar uma granja, sabe, nessa fazenda, sabe assim, mas antes de 18 anos de idade, eu já mexi com um pouquinho de comércio, isso eu toquei durante um bom tempo, mas depois eu passei do vestibular e segui o caminho. E o primeiro emprego como médico foi lá mesmo em Não, Goiás? o primeiro lugar que eu trabalhei como médico foi no Hospital Santo Antônio de Blumenau, no Santa Catarina. Vim direto para... Eu terminei a faculdade em 75, fiz a residência na Universidade de Campinas, na Unicamp, e vim para Blumenau. Tem um fato curioso, eu vim a Blumenau a convite de um colega daqui, o Dr. Marco Antônio Rodak, no aniversário do pai dele. E me convidaram para trabalhar. O aniversário do pai dele era dia 20 de janeiro. Dia 1º de fevereiro eu comecei a trabalhar em Blumenau. Eu vim numa festa e fiquei. Gostou da cidade? Me identifiquei muito com a cidade, achei a cidade maravilhosa, sabe? E falei, vou ficar um bom tempo aqui. E já se passaram 35 anos. E pelo jeito vai ficar por aqui? É por aqui que eu ficarei. Eu casei aqui, meus filhos estão aqui, minha vida está aqui, minha vida social toda na cidade, aqui eu vou ficar. A única recordação de lá passou a ser o Atlético Goianense. De Goiânia, com certeza. Eu continuo torcedor do Atlético Goianense, sabe? Eu sou um dos poucos torcedores na região, mas essa paixão por um time de futebol a gente não muda, não tem como. Eu torço para 2 times, o Atlético Goianense e o Clube Atlético Metropolitano, o nosso Metropolitano. Mas aí o senhor é médico do Metropolitano, né? Eu já fui torcedor do Blumenau do Palmeiras, o Palmeiras fundiu, virou Blumenau, fui Blumenau, agora eu sou Metropolitano. Aí participo há 5 anos como chefe do departamento médico do Metropolitano. O senhor já dizia na entrevista que sempre gostou do esporte. Certo. E praticou esporte também, foi maratonista inclusive? Eu tentei o futebol, não deu, mas como eu corri, eu virei maratonista. Corri algumas maratonas de Blumenau, maratona no Rio de Janeiro, maratona de Nova York, maratona de Berlim. Eu tive o prazer de participar. Ajudei a organizar as primeiras maratonas de Blumenau até a 7ª edição. Maratona esta criada pelo saudoso Dr. Edmar Winkler. Com apoio de alguns desportistas, nós organizamos uma maratona. A 6ª e a 7ª edição ficou por minha conta. E depois disso eu me afastei, sabe que os corredores de rua dividem em 2 grupos. Os que têm problema no joelho e os que terão. Esse eu já tenho. Pois é, mas o senhor falou que participou como corredor, mas chegou, além de competir, a ganhar alguma coisa? Não. Eu só competia, não ganhei nada, não ganhava nada. Só medalha de participação? Mas só medalha de participação, tem algumas. Mas completou as provas? Completei. Eu acho que o cara completar uma maratona, eu tenho que ganhar uma medalha de ouro, porque é um sacrifício. Sabe? Poxa, são 42 mil quilômetros, alguns metros. 42 quilômetros, 195 metros. Sabe? Eu fiz a melhor de todas, a maratona mais rápida que eu consegui fazer foi a maratona de Berlim. Eu consegui completar em 3 horas e 51 minutos. E como é que é estar lá, sabendo que são mais de 40 quilômetros e aquela continuidade, né, na prova? Quem é maratonista sabe, apesar da maratona ser uma prova por milhares de corredores, no fim torna uma corrida solitária, que cada um vai no seu ritmo, né? Se você ultrapassa centenas de pessoas e é ultrapassado por centenas de pessoas, sabe? E pessoas
você não, na verdade, você vem fazendo um balanço da tua vida. E como você é um corredor daqueles que demora para chegar, vai chegar com 4 horas e pouco, você vai... O que eu estou fazendo aqui? O importante é completar a prova. O importante né? é completar, exatamente. Completou, já é um campeão, né? Quando tu organiza uma prova dessa, já sabe ali dos 10 favoritos, 15, dali não foge, sabe? Daquela não foge. O Josemar, é melhor correr a maratona ou organizar a maratona? Melhor correr. Organizar a maratona é difícil. É difícil você correr, você pedir favor, você depende de muitas pessoas para te ajudar. A logística disso é muito grande, envolve, como nós organizávamos a maratona na Jorge Lacerda, a BR-470, ela só vinha até Gaspar, não tinha esse trecho. Então a gente, era bloqueada a estrada, o pessoal tinha que passar por dentro de Gaspar e a Brusque, isso causava muito transtorno. Mas com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Federal, foi uma prova fantástica, é uma maratona fantástica, além de ser um trajeto muito bom, bucólico, vem correndo pela margem do Rio Itajaí Sul de manhã, chega em Blumenau, o grau de dificuldade pequeno, você vê que é totalmente plano, um trajeto plano. Infelizmente ela virou depois uma corrida urbana e no fim acabou. Além de torcedor, maratonista, organizador de maratona, médico de clube, né? O que o senhor fez ou ainda gostaria de fazer para o esporte? Olha, O senhor tem uma passagem na CME, hoje Fundação Municipal do Esporte, né? Na época do Luiz Alberto Zifo Grilo, ele pediu, eu ajudei, era diretor de atletismo e era o chefe médico da delegação durante 4 anos. 4 anos eu fiquei na fundação. Um pessoal espetacular, o Grilo, o Sr. João Birger, o Lorival Becauser, e esse pessoal que era um esporte muito interessante, conviver com esses atletas amadores, na época do joguinho, dos jogos, foi uma aprendizagem assim fantástica, são pessoas fantásticas, eu até vou me perdoar com os outros que eu não sei teu nome, sabe? Mas foi uma época muito boa mesmo, gostei muito. E agora o que eu pretendo fazer pelo futebol, eu já falei, sabe, não nego, sabe? Eu acho depois que eu parar com a medicina, que eu tiver um período para dedicar, porque eu sou anestesista, eu não tenho agenda, a minha agenda é com o hospital, eu não comando a minha agenda. Eu gostaria de ser presidente do Metropolitano ainda, sabe? Isso ainda passa pelos meus objetivos, ser presidente do Metropolitano. Eu gostaria imensamente que o Metropolitano continuasse nesse caminho dele, ser um clube que tem 10 anos, já ocupou o espaço dele, sabe? Se ele vem nesse crescente, ele vai tornar um grande clube. Apesar de que nós sabemos as dificuldades de fazer futebol, porque o futebol é um esporte caro, e os outros times de Santa Catarina cresceram muito ultimamente. O Figueirense, o Avaí, o Joinville, o Criciúma, a própria Chapecoense, eles tornaram um time grande, com estrutura grande. Nós não temos essa estrutura, mas não temos, mas teremos. Um dia nós teremos. Doutor Josemar, vamos fazer um intervalo e depois a gente retoma essa prosa, pode ser? Pode. O médico anestesista Josemar Batista de Oliveira é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Voltamos logo na sequência do programa. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, hoje entrevistando o médico anestesista Josemar Batista de Oliveira. Anestesista ou anestesiologista? Anestesiologista, mas o consagrado pelo uso anestesista, né? É mais comum, popular? É mais né? comum, mais popular. Não tem... Bom, o senhor já trabalha, o tempo de médico é o tempo dessa especialidade. Eu tenho 37 anos de formado, 35 como anestesista. Né? As coisas neste setor mudaram muito, doutor? Nos últimos 10 anos, o avanço da anestesiologia é fantástico. O sucesso dessas grandes cirurgias, desses transplantes, passa muito pela anestesia. A anestesia passa um momento muito, muito bom. Hoje está muito fácil ser anestesiologista. Exercer a profissão há, digamos, 15 anos atrás era difícil. Hoje nós temos um auxílio, com auxílio da tecnologia, dos monitores multiparâmetros, drogas de metabolização rápida. Fantástico. Para ser anestesista hoje está bem mais fácil. Está muito mais fácil. Difícil para o paciente, né? Que ainda aquele medo continua... Perdura, né? Hoje, né, a gente como nosso serviço em Blumenau e o outro serviço da cidade também, todos nós fazemos entrevista pré-anestésica com o paciente, então a gente tenta quebrar esse temor, esse pavor que a anestesiologia causava. É uma pré-avaliação. Existe uma visita pré-anestésica, uma consulta pré-anestésica para a gente explicar ao paciente, né, tirar esse pavor, saber. E isso nos ajuda muito, sabe? Isso ajuda muito a gente e o paciente. O paciente chega bem tranquilo na sala. É como eu falei, a evolução espetacular da anestesia. O sucesso dessas grandes cirurgias, duas especialidades que mais evoluíram nos últimos tempos, sem medo de errar, foi a imagem, a radiologia, com os seus avanços de tomografia, ressonância magnética, PET scan e outras coisas aí. E a anestesiologia trouxe um avanço muito grande para a medicina. Na nossa cidade, então, nem se fala. Nossa cidade tornou referência em vários setores da medicina e espero que avance cada vez mais, né, para trazer benefício para as pessoas. O vídeo, a imagem, de certa maneira, de certa maneira, é feito o diagnóstico, localizado o problema. Vai direto. Não é mais imagina, antigamente tinha que abrir o abdômen todo. Quando eu formei, não existia ultrassom. Então, na dúvida, fazia uma laparotomia, como se dizia, vamos abrir para ver o que acha. Hoje não. Hoje o cirurgião já vai direto na patologia, dificilmente, hoje não tem mais laparotomia. Não, a evolução, isso é difícil mensurar, isso é muito seguro hoje o ato cirúrgico. O paciente ficava com aquela cicatriz, né, praticamente em todo o abdômen. Olha, hoje você opera um paciente, uma vesícula, uma cirurgia muito comum de ocorrer, uma colestectomia, a cirurgia, o paciente pode ser submetido à cirurgia no período da manhã e ir embora para casa à noite, sem dor, sem nada, um pós-operatório fantástico. E isso devido à imagem, né, ao vídeo, né? É claro, também a tecnologia de equipamento. Não, tecnologia de medicamentos, que nem o senhor disse. De equipamento e de medicamento é fantástica, fantástica. Tem várias especialidades, você está vendo essa dificuldade de médico pediatra aí, porque a pediatria hoje praticamente interna só em UTI. Só para fazer uma relação aqui do passado para o presente, num tempo de 20 anos, uma cirurgia que levava, por exemplo, 10 horas, 20 anos atrás, hoje consegue se fazer... Faz ela em horas, faz ela em 10 horas, vamos botar aí uma cirurgia que está muito devido ao aumento do peso da população em geral, a obesidade mórbida. Hoje, paciente submetido a cirurgia, paciente imenso, com acima de 150 quilos, sabe? Faz uma cirurgia pelo vídeo, usando o recurso da videolaparoscopia, da videocirurgia. O paciente tem um pós-operatório tranquilo e vai para casa em 5 dias, está em casa muito bem. Isso, vamos supor, digamos, 20 anos atrás, ela uma laparotomia, o paciente um sofrimento intenso do pós-operatório e ficava 3 semanas internado, correndo um risco muito grande de uma infecção que hoje não ocorre mais. Então, e isso não tem como negar esse avanço. Doutor, o anestesista acaba acompanhando o procedimento dos especialistas lá na hora, ele tem que ter esse controle aí sobre o paciente, né? O anestesista é o primeiro a chegar e o último a sair. E o último a sair. Porque você tem que chegar,
os procedimentos, testar a aparelhagem, induzir a anestesia, acompanhar a anestesia, equilibrar o paciente. Cuida de pressão, batimentos. Pressão, batimento, perda sanguínea, repõe sangue, não repõe, leva para UTI, não leva para UTI essa decisão, trata as arritmias, as intercorrências clínicas que aparecem no decorrer do ato cirúrgico e manter a equipe mais tranquila, para você não passar talvez muita dificuldade que você está passando aqui, para a equipe cirúrgica não se envolver, nada, continuar o serviço dele muitas vezes sem notar o que está acontecendo. Isso é o ideal. Uma outra questão, hoje imagino que também a coisa se tornou mais prática, em alguns momentos era preciso uma anestesia geral que hoje se faz local. Faz local, faz bloqueio, muito bloqueio, sabe? Porque hoje você usa o ultrassom para localizar o nervo, você faz com a agulha dirigida pela imagem do ultrassom. Antigamente você tinha que ficar procurando o nervo. E qual é a base, né, da composição da anestesia, do produto anestésico? O produto do anestésico local, esses anestésicos mais conhecidos, todo mundo conhece, a xilocaína, todos eles são derivados da cocaína. Todos eles remédios, xilocaína, bupivacaína, esses anestésicos usados aí. E a anestesia geral, quando eu formei, a indução era por barbitúrico e usava os halogenados. O paciente acordava com a ressaca, dormia outra vez, acordava, fazia um paciente, terminava as cirurgias, terminava às 10 horas da manhã, ele ia acordar no outro dia. Hoje você acorda o paciente, terminou a cirurgia, acorda o paciente, ele conversa com você, comunica com você e não reclama de dor. E os riscos diminuíram? Não, o risco não vou dizer que não tem risco, porque eu estaria mentindo, tudo tem risco, mas um procedimento cirúrgico é extremamente seguro. E agora, bom, o senhor, claro, como em toda a profissão, quando se entra na faculdade, o começo dela nos leva para a teoria, deve ter lido muito sobre isso. Lá nos princípios das primeiras anestesias, bom, teve uma época aí, alguém já me contou, já li, era na base do éter também, né? O éter, eu não cheguei a usar o éter. Mas o senhor sabe disso. Eu sei usar o éter, diz que o éter, ele é um anestésico, barato, seguro, mas o éter é explosivo. Com o advento do bisturi elétrico, o éter foi ficando de lado. Só que causava muita emese. Emese é vômito, né? E poluía o ambiente todo. Ficava o cirurgião anestesiado, o anestesista, sabe? Era difícil. Eu não cheguei a usar o éter. Eu já cheguei nos halogenados, já existiam os halogenados. Agora teve quantas cirurgias a seco mesmo, sem anestesia, sem nada? Anestesia, coincidentemente, no dia 16 de outubro, agora, 2 dias atrás, era o dia do anestesista. A anestesia é a maior contribuição da americana para a medicina, é a anestesia. A anestesia é uma especialidade a partir de 1850. O senhor lembra quem foi esse gênio que inventou? Thomas Morton. Thomas Morton foi o primeiro carro. Como tudo na vida, as grandes invenções, os grandes acontecimentos é por acaso. Ele estava numa festa e o pessoal estava cheirando o tal do gás hilariante. Na festa teve um ferimento e a pessoa nem reclamou daquilo. Então ele sacou. Aprofundou os estudos. Aprofundou. Agora, esse é o gás hilariante. O éter foi usado em 1894. Mas a anestesia é de 1850. Doutor Josemar está aqui como parte integrante do cenário esse livro, né? Certo. Esse livro, 150 anos do Hospital Santo Antônio. Certo. O senhor faz parte dessa história, tem um capítulo especial aqui, o capítulo 9, que versa sobre a sua trajetória no hospital. O que dizer da sua contribuição para o Hospital Santo Antônio? Olha, no Santo Antônio é o hospital que eu me identifico muito com ele nessa cidade, trabalho, gosto muito disso aqui. O Santo Antônio é uma extensão da minha casa. Isso eu sempre falei. Eu fui tudo no Santo Antônio. Já fui diretor clínico, vice-diretor clínico, diretor técnico, diretor administrativo. Nunca tive remuneração. E sempre foi de maneira graciosamente. Nunca recebi nada por isso. Hoje sou vice-diretor clínico. Orgulho de participar da gestão do Dr. Geraldo. E o Santo Antônio, eu sou testemunha viva da evolução do Santo Antônio. O Santo Antônio houve nos últimos tempos uma melhora acentuada, sabe, das instalações, da tecnologia empregada, sabe, agora
nós teremos um centro de imagem que vai nos ajudar mais a evoluir. E é um hospital onde, todos sabem, atende 99% paciente oriundo do SUS. Pois é, e algumas vezes fechou suas portas, né? Já como fechou. Na enchente de 83. Em 83 eu era diretor clínico do hospital. O Santo Antônio, quando o rio encheu, a enchente não atinge o Santo Antônio, mas na hora que ele voltou para o leito normal, houve um desbarrancamento do talude dele. E isso o hospital veio a fechar. Isso foi na gestão do Dalto dos Reis, veio a fechar e nós lutei muito juntamente com algumas pessoas, que eu não vou citar o nome, porque vou esquecer de alguém e seria ruim. Nós lutamos muito, o Santo Antônio ficou fechado muito tempo, era um hospital grande, passou a ser um hospital pequeno, atendendo só na ala de pediatria, onde tornou um hospital geral. E foi, cada prefeito fez um pouquinho, cada prefeito fez um pouquinho, e depois nós chegamos hoje no estágio que estamos, mas com intenção de evoluir, precisa de evoluir muito mais. Na enchente de 83, cada blumenauense, né, passou por uma experiência própria. O senhor também lá ficou... Fiquei 2 semanas no Hospital Santo Antônio, ilhado. Fiquei ilhado, ali foi uma base onde a gente atendia a comunidade, era o posto 19, que foi um negócio assim que aconteceu devido à dificuldade. O Dr. Mota e a dona Alda Niamar comandando o rádio amador, e aquele virou o posto 9. Então eu fiquei como chefe daquele posto ali. Eu atendia aquela região, do outro lado atravessava o ponto na República Argentina, atendia o pessoal do morro ali, e virou um lugar de pessoal que não tinha... Ninguém tinha comida em casa, ia comer no Hospital Santo Antônio. E tem uma passagem até interessante, porque começou a acabar a comida e faltava energia elétrica. Eu fui ao Frozen, juntamente com o Sargento Rodrigues, desmontamos a janela, entramos no Frozen, tiramos toda a alimentação perecível e escrevi um bilhete e deixei no caixa, sabe? Me identificando, que eu estava levando aquilo e tal, e levei para o hospital. Sei que no Santo Antônio, os pacientes, naquela época, sabe, tinha filé mignon, camarão, peixes de boa qualidade, e depois a pessoa que era o dono era o Sr. Otto, né? Veio me agradecer, que ele pensou que vai estar tudo podre, quando para surpresa dele, o freezer dele estava vazio, né? Por uma boa causa. Uma boa causa, sabe? Agora, doutor, o senhor também serviu de coveiro nesse momento. É que eu estava no Santo Antônio e teve paciente que deixaram um paciente, 2 internados faleceram, e um paciente foi encontrado morto e deixaram ali no Biergarten. Nós buscamos esse paciente, que estava em estado já de decomposição, fotografamos todos eles, abrimos uma cova, fomos na consultora Rani, que é de frente, com madeirite, fizemos uma caixa, enterramos, identificamos. Depois, passada a enchente, esses corpos foram removidos dali. Mas fui coveiro porque eu tinha pedido um soldado do exército que estava lá. Eu não posso esquecer do Dr. Valdemar. Eu e o Dr. Valdemar que ficamos no Hospital Santo Antônio. Ele morava na proximidade e eu morava na Rua Paulo Zimmer, mas como é diretor eu tive que enfrentar a situação. E enterramos esses 3 pacientes, identificamos depois foram removidos. Isso me traz uma lembrança, sabe? Não sei se hoje eu faria o que eu fiz naquela época, sabe? Eu tenho um conhecimento muito grande daquela comunidade da Rua Itagi, todo mundo ali, como eu convivo muito com a vizinhança ali, o que eu precisar ali naquela região, eu consigo, sabe? O que eu precisar do hospital, peço para a doutora Hane, o Brax, para todo mundo auxilia na boa vontade. O Santo Antônio é um hospital, é uma entidade que Blumenau, o Vale do Itajaí e o Estado de Santa Catarina tem muita dívida com ele. Sabe? Presta um serviço imensurável para essa comunidade. Doutor, eu fico grato, hein, por o senhor ter aceito o nosso convite e participar aqui contando um pouco da sua trajetória no programa Nossa Gente. Olha, eu que agradeço, sabe? Talvez tenha empolgado um pouco, mas muito obrigado pela oportunidade e quero até fazer um pedido, independente de quem for eleito. O Santo Antônio precisa avançar.
e grato pela oportunidade. Muito obrigado, Dr. Josemar Batista de Oliveira, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que fica por aqui. Te convido para seguir assistindo a programação da TVL. A todos, um grande abraço.